A minha treta com o Valdívia era essa, porque eu sabia da qualidade dele, e tanto é que tem um texto que foi a treta final entre eu e o Valdívia, que é um texto que eu tenho essa conta. Tá? Você acha no meu blog que na época estava no Lance. Agora você não acha mais porque o Lance já... Eu preciso republicar esse texto. É um dos textos mais filhas da puta que eu já escrevi. Porque se você for ver o texto, é um texto muito interessante. É de torcedor, né? É de torcedor, mas é uma característica que eu acho que eu tenho boa. E eu acho que é fundamental como jornalista e como cidadão. Eu consigo enxergar as coisas boas e ao mesmo tempo as ruins. E gosto de elencá-las. Ninguém é Ademir da Guia 100%. Ninguém é 0% que nem o Ricardo Teixeira. Até o Ricardo Teixeira tem coisas boas. Tem certeza? Não. Então, mas enfim. Não, era o presidente campeão do mundo 2 vezes, mas ok. Então, assim, aquele texto eu lembro direitinho. Naquele texto eu escrevi 37 situações elogiosas para o Valdívia e 36 extremamente críticas. Mas pro Valdívia, basicamente, foram 36 críticas. Ele me bloqueou, não gosta de mim e tal. Mas, ao mesmo tempo, o pessoal que me conhece, gosta, e amigos em comum, fala, mas, Valdívia, olha as outras 37. 37 eu fiz essa análise, né? Valdívia, não, olha essas 36. Eu acho que é isso. Eu tenho um texto, por exemplo, que muito me deixa orgulhoso, de um dos melhores amigos que eu tenho no futebol, que é o Rogério Ceni, que é um texto que eu fiz vários no finalzinho da carreira. Mauro, ele é chato. Cara, eu gosto pra cacete. Eu conheço o Rogério desde que ele era o 3º goleiro do São Paulo e é um dos melhores amigos que eu fiz no futebol. Eu gosto demais do Rogério e fico muito emocionado porque esse texto é um texto que é muito elogioso ao Rogério, mas eu também pego algumas críticas que ele sabe que ele tem. E isso é muito bacana. Ele tem um museu lá em Sinop, que é o texto que abre o museu dele, é esse meu texto, que é uma contracapa do Lance, quando eu escrevi no Lance por 10 anos. E é um exemplo do que eu gosto de fazer. É um texto que é super passional, super apaixonado, super emotivo, mas ao mesmo tempo cita as coisas ruins. Os próprios textos meus do Corinthians, é um palmeirense escrevendo do Corinthians, tem muitas coisas que eu acho do Corinthians que são muito elogiáveis, mas tem algumas críticas lá também. Tanto é que algumas pessoas me xingam, corintianos, e falam, pô, você elogia, mas tem a crítica. Eu falo, cara, porque mesmo o Palmeiras eu critico. Cara, de novo, o Mauro Betti, palmeirense, tem muitas críticas ao Mauro Betti, jornalista, quando fala do Palmeiras ou quando enaltece o Corinthians, o Flamengo. E é normal, gente, é da vida. Os Beatles têm músicas chatas, pouquíssimas. O Coentro, por exemplo, voltando à questão do Coentro. O Coentro faz algumas pessoas felizes. Eu quero que vocês vão pro inferno. Mas faz. Sejam queimados com o dedo de um caldeirão de coentro. Mas, enfim... Deve ter coisa boa. Mas você vai se identificar, porque eu sou muito corintiano, sou bem fanático mesmo. Tanto é que nessa situação eu não consigo parar de acompanhar. Não consigo. E isso me é dói. Maravilhoso. E vê, desculpa cortar o Léo de novo, Natel me dói. Mas assim, por isso que eu volto da questão da política. Eu consigo. Quero exatamente a origem do Wesley. Pô, o Wesley, critiquei muito em 14, mas gostei muito de 13 e adorei quando ele veio em 2012, mas não fiz vaquinha, só pra deixar claro. Mas enfim. E outros caras que viraram o jogo. O Rony agora, pra pegar um exemplo mais claro. Rony Rústico. O Rony Rústico. O Rony, cara, foi fazer um primeiro gol em 30 de setembro de 2020. Até umas semanas ele fazer o primeiro gol pelo Palmeiras, e eu acompanhei pela TNT vários jogos, inclusive no gramado pelo Atlético Paranaense, e via muitas qualidades, e eu fui favorável à contratação dele mesmo pagando muito caro. O Rony tinha um meme que era assim: falta um gol para o Rony chegar à marca de um gol pelo Palmeiras. Ele fazia 10 minutos que não fazia nada. E virou e foi fundamental na conquista do Bida América e da Copa do Brasil. Cara, o Rony tava nessa. Então, de repente, de uma hora para outra, vira o jogo. O Rony e outras caras. E assim, o futebol, você tem o direito de torcer por alguém que não dá para torcer. O Danilo Avelar que vem aqui final do mês. O Danilo é uma baita cara, inclusive. Um baita cara. Então, você pode criticar, cornetar tal. Ok. Mas o problema é que na política ou da administração que for, cara, você não pode torcer pelo seu partido, pelo seu político e distorcer. Não é só pelo rouba mais faz, mas o cara ser incompetente, o mesmo, eu sei lá, por exemplo, eu votei mais das vezes na minha vida, desde que eu voto desde 85, em candidatos do PT. O que não me faz PT de carteirinha, me faz, às vezes, petista de urna. E olhe lá. E já votei útil. Por exemplo, na Dilma, no segundo mandato, eu votei contra o Aécio e votei nela. No Haddad, que até foi meu veterano na Faculdade de Direito da São Francisco, quando eu entrei na São Francisco em 85, ele era presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto, e eu conheci já fazendo um pouquinho de política, ele bastante política. E conversei com ele bastante e tal, e gostei muito dele, e eu gostava do Haddad. Mas se de repente fosse em 2018, no segundo turno, Jair Bolsonaro contra Beelzebub, eu votaria em Beelzebub, faria campanha para o Beelzebub. Não fiz pelo Haddad, mas assim, faria. Mas ao mesmo tempo, o que não significa dizer que eu demonizo. Você votaria na pizza portuguesa? Jamais, por exemplo. A pizza portuguesa é a pizza Bolsonaro. Portuguesa.
Não, aí eu acho que o voto no Coentro é a solução. Na terceira via, Coentro. Ou joga Coentro em cima deles, bota... Não, mas de novo, cara, o que não me faz brigar por isso. Aliás, as tretas que eu tive com o Felipe Melo, algumas por conta do Bolsonaro, mas não diretamente. Por exemplo, com o Felipe Melo a gente até se entendeu mais recentemente. Por quê? E para deixar muito claro, e tem um longo texto, vocês podem ver no Diário do Centro do Mundo, no meu blog do UOL. E já era tretado antes, quer dizer, ele comigo, eu era bloqueado por ele, por exemplo, no Twitter. Acho que desde a Copa de 2010, ele mesmo não lembra quando foi. Tá? E também nem perguntei, mas enfim. Mas teve uma treta agora, em 2020, uma transmissão que eu fiz pela TNT, Palmeiras Atlético Paranaense, foi um 0x0 com um gol. Esses jogos que eu dormi enquanto eu estava fazendo. Foi logo depois do Paulista, foi a segunda rodada do Brasileiro, um jogo pavoroso, foi um 1x0 gol do Veiga lá na Arena de Curitiba. E eu comentei, que foi acho que foi um dos 3 piores jogos que eu já vi na minha vida e comentando em televisão. Ah, foi aquele jogo horrível do Atlético Paranaense e Palmeiras, que o Veiga fez um gol. Um jogo horroroso, assim. E eu comentei, e o Felipe, como fez várias vezes, ele postou o vídeo comemorando e tal, e ele claramente está falando da nossa transmissão. Tá. Que a gente conectou muito, o time tinha acabado de ser campeão paulista e tal. E aí eu tretei mais uma vez com ele e tal, que ele tá falando, aqui é Palmeiras, não sei o que lá. E eu falei, velho, com todo respeito, não vem falar o que aqui é Palmeiras. Eu não sou mais ou menos palmeirense do que ninguém. Mas como eu nasci palmeirense, o Felipe está se transformou num palmeirense, mas rubro-negro de berço e não tem problema nenhum, tá? O Ademir da Guia era Bangu, quando começou. O Evair contra o grande ídolo do Palmeiras era Santos, o César era Flamengo. De time é muito da identificação. E não tem problema nenhum. Eu acho maravilhoso que os caras virem torcedores, acho fantástico. E do Palmeiras e qualquer outro clube. Rivelino, maior craque, não necessariamente o maior ídolo da história do Corinthians, era um grande palmeirense e por ter sido recusado pelo Palmeiras, ele virou um grande corintiano mesmo. E acontece várias vezes, em vários clubes e tal. O próprio Ronaldo Fenômeno, rubro-negro de coração, quando ele veio pro Corinthians em 2009, vira um baita corintiano até hoje. Mas enfim. E o Felipe meio que viu assim, palmeirense meio que não critica, palmeirense o seu. Eu entendi o lado dele, mas também quis me defender. E depois a gente até se entendeu, tá ok. Mas a minha treta, voltando à questão do Felipe Melo e a questão de política, não era com o Felipe Melo. Quer dizer, começou com a treta com política pelo seguinte: teve uma manifestação de 1º de maio de 2018, em que ele pegou e falou, com os manifestantes e tal, e pau nos vagabundos. Ele falou em cima dos manifestantes de um 1º de maio. E não era só pro pessoal de esquerda, na maioria era. Mas eu falei, cara, manifestante de 1º de maio não dá pra dizer que é pau nos vagabundos. E ele falou, pau nos vagabundos e Bolsonaro 2018, Bolsonaro para presidente. E me irritou não pelo ele falar Bolsonaro para presidente, ele podia falar Cabo Daciolo para presidente, que ele é uma figura fantástica. Não é o problema, o problema é falar pau nos vagabundos. Que aí, dia 1º de maio, dia dos trabalhadores. Exato. Então isso me irritou, mas atrelou no Bolsonaro, ele claramente já se manifestou. E quando o Palmeiras fez um gol com ele, jogando de novo muito bem, tem jogado cada vez melhor o Felipe. Ele fez um gol em 2018 contra o Bahia, e no final, né, na entrevista para a Globo, ele falou que queria dedicar esse gol ao Jair Bolsonaro, que está no hospital, porque estava se recuperando da facada. Não teria problema nenhum da minha parte. Ele podia dedicar o gol a um amigo, no caso o Jair Bolsonaro, que havia levado uma facada, dedicar ainda mais motivos para levar uma facada para um crime hediondo como esse. Agora não podia falar o que ele falou. Podia mandar um abraço para um amigo, podia mandar um abraço, falar o nome do amigo que é o Jair Bolsonaro, que estava no hospital se recuperando de uma facada, possivelmente até vendo a partida, mas não podia falar futuro presidente do Brasil. Essa frase que me pega. Porque se ele falasse, eu queria mandar um abraço ao meu amigo que está no hospital, Joelmir Betting, o nome do meu pai, futuro presidente do Brasil, ele estaria errado. Não, se fosse o pai, não, de novo, está errado. Você não pode fazer proselitismo partidário eleitoral durante uma campanha eleitoral com a camisa do seu clube. Eu não posso ir na Jovem Pan, no SBT, na TNT, na Corner, no Memofute, no PES, estou citando lugares onde eu trabalho hoje, na produtora Canal Azul, na Ovo em Pé, um pouquinho, todos esses aqui. Yahoo também, por favor, e tal. Nosso palestra contra o projeto que eu faço. Acho que agora foram todos. Enfim, não posso falar em todos eles em quem eu vou votar. Eu já falei aqui em quem votei, mas não durante o pleito, não durante o processo eleitoral. Passou, né? A gente não vai falar no trabalho, cara. Não pode falar no McDonald's, na Dolly. Não pode falar Dolinha. Vote no Cabo Daciolo. Eu acho até que isso tem a ver Dolinha com o Cabo Daciolo. Ia ser maravilhoso. Ia ser maravilhoso. Ia ser enfim. Sabe, é proselitismo eleitoral. Como entendo que não podia, logo depois, eleito o presidente, ele ter entregue a taça ao decacampeão brasileiro, o Palmeiras, no jogo contra o Vitória no Allianz Parque. Eu fiz um longo texto, cara. Não foi por conta do Bolsonaro. Se fosse o meu candidato, o candidato que eu votei
Haddad. Tá. Se fosse minha mãe, dona Lucila Betti, tá escrito lá, procure o texto, tem lá no meu blog, no UOL na época, tem no Diário do Centro do Mundo também. Ele falou, o problema é um presidente da República tá lá e aceitar isso e a CBF liberar também. Eu fico puto porque... Cara, aí o pessoal fala, e o Lula? O Lula, se é pra fazer Lula e Bolsonaro. O Lula, em 2009, na Copa do Brasil, o Lula recebeu no dia seguinte em Brasília 4 ou 5 jogadores e o Tite, e mais presidente do Corinthians, no gabinete dele. Em Brasileirão também, 2005. Cara, também. Ele não aparece recebendo a taça no gramado e o que é pior, recebendo e levantando a taça. Isso que eu ia falar, ele não é jogador, momento, né? Nem o presidente. Eu vou falar daqui de um amigo meu há 24 anos, que é Paulo Nobre, que eu briguei várias vezes com ele, embora meu amigo por conta do Palmeiras, basicamente. Mas quando o Paulo Nobre ele ergue a taça junto com um dos meus futuros biografados, o Zé Roberto, ele levanta a taça. 2015? Pode, cara. 2015, da Copa do Brasil. Cara, não é lugar para o presidente fazer isso. Como o André Sanches, quando aquela taça pegou fogo, meu querido amigo William Capita, pegou fogo. E não é o André, esse cara é o capitão do time. Ou os capitães, ou o elenco inteiro, como o Fatácia 93, que era o absurdo Palácio do Governo. Acho que teve o do Corinthians ou 2015 ou 2017, que vai um dirigente, alguém, ergue junto com o Cássio, eu fico louco, falando, não, que isso? É o jogador, não é o presidente da República, não é o treinador. Aliás, não é nunca o presidente da República. O presidente da República podia ser o Dalai Lama, podia ser o Darth Vader, que é o maior ser humano de todos os tempos, podia ser quem fosse. Imagina alguém erguendo aquela taça Cabo Daciolo, cara. Cara, então, na hora que o Cafu faz a mais linda declaração de amor. Eu te amo, Regina. Jardim Irene 100%. Vem lá o que fosse. Na época era o Fernando Henrique Cardoso. Ergue junto. Cara, não pode, velho. É o presidente da República. Não podia até estar no palanque, ok. Mas, de novo, sai a festa dos jogadores. Cara, não é nem da comissão técnica, não é nem do presidente. É do jogador. Não pode o presidente da República eleito. Mas muita gente de fora achou que a revolta era porque era o Bolsonaro. Não. Você fala isso com o Bolsonaro. Eu posso dizer que também, mas, de novo, é minha mãe. E aí, nesse longo texto, eu falo, cara, o Mussolini não fez isso. O Hitler não fez isso. Aí, indo para a esquerda, o Fidel não... Fidel talvez tenha feito. O Stalin não fez isso, cara. Não pode. Até porque é interessante na política brasileira, o primeiro presidente que tratou de futebol no Brasil foi Epitácio Pessoa, de 22 a 20... Não, isso é Arthur Bernardes. De 18 a 22, tá? E ele, o que ele tratou? Ele destratou, porque teve um problema lá, uma confusão, aí ele mandou o pessoal nas Laranjeiras, um sul-americano, os jogadores pararam de brigar com o juiz, aí o Feitiço, que era um grande atacante, falou, olha, aqui dentro de campo manda nós. Lá não é na Brasília, né, Rio de Janeiro, no governo manda o presidente. Aí tá certo. Tá certo. Aí tinha uma verba que não veio do governo, enfim. A gente já começou as relações estranhas com o presidente. E a coisa maluca, que o primeiro presidente que foi usar o futebol politicamente foi o Getúlio Vargas, logo depois da ditadura do Estado Novo, para a Copa de 38. Até lançou um selo para bancar a Copa. Essas coisas, porque eu gosto de futebol, estudo, cara. E aí o que aconteceu, Intico? Demorou para os presidentes do Brasil entenderem isso. Tanto é que se você pega, e aí indo um pouquinho rapidinho para a história, presidentes do Brasil que gostavam de futebol. Você pega Garrastazu Azul Médici, o pior presidente, o mais sanguinário ditador, que ia ao estádio no Maracanã para aparecer também ouvindo um joguinho de rádio, no rádio de pilha, só que ele era um grande torcedor do Grêmio e também do Flamengo e da seleção brasileira, que foi fundamental na Copa de 70. Você pega o João Figueiredo, o último presidente da ditadura, torcedor fanático do Fluminense. Você pega o Lula, grande corintiano, e você pega o Bolsonaro, grande palmeirense, embora use camisa de todos os times, mas não tem problema que eu também uso. Então se você pegar a presidência do Brasil, desde 1889, né? Marechal Deodoro, que era o presidente, e minha mãe, que era ministra da Economia. Porque minha mãe já estava em 89, era a única pessoa que entende de economia lá, e minha mãe, não meu pai. A gente teve, de novo, o Médici, o Figueiredo, o Lula e o Bolsonaro. O resto, o FHC corintiano light, se é que existe, não sabia o que era bola. Ele até começou a gostar mais quando ele conheceu o Ronaldo Fenômeno, morava ali em corintiano light, se é que existe. Era o FHC. O Jango também não gostava, não entendi, o Juscelino também não. É muito maluco o futebol com tamanha paixão no brasileiro ter tão poucos políticos ou presidentes envolvidos. E muitos até se elegeram com a política. Um dos grandes políticos da história do Brasil, dos melhores ou dos mais atuantes, Ulisses Guimarães, ele foi diretor do Santos para chegar à Federação Paulista de Futebol para ganhar a primeira eleição para vereador. Mas depois nunca mais deu bola para o futebol. Então, assim, é muito interessante. Alguns até né, o Ulisses é ruim usar. Por exemplo, Nabi Abichedi, foi um dos 3 caras que me processaram, que foi presidente da CBF, vice-presidente da CBF, e foi meio que presidente da CBF entre 86 e 89.
O Nabi usou muito o Bragantino, que ele levantou, que agora o Red Bull Bragantino. O Bragantino ia bem a partir de 66, quando ele foi eleito pela primeira vez para a Assembleia Legislativa Estadual de São Paulo. O Nabi, você via, campanhas do Bragantino boas, era um ano eleitoral, que ele apostava no clube para render dividendos de voto. Então, assim, tem muito essa ligação, mas é uma coisa maluca. O futebol brasileiro tem poucos políticos ligados ao futebol.